Preço teto, uma ferramenta muito popularizada hoje em dia, principalmente pelo senhor Luiz Barsi, e usada por muitos investidores focados em dividendos, principalmente para ajudar todos os investidores a saberem quais ações devem comprar, a que preço comprar. Tanto é que se você coloca ali preço teto no YouTube, você vai ver ali preço teto de várias ações e até como calcular o preço teto. Inclusive tem vários outros canais do YouTube aqui focados em dividendos, assim como o seu dividendo que você está assistindo aqui, que ensinam, que usam essa ferramenta. Agora, eu, Felipe, e representando aqui o Clube do Valor, não uso preço teto. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para te explicar o porquê. Antes de eu te falar, me conta aqui embaixo, você usa preço teto na tua estratégia de investimentos? Você acredita que sim? Você já pensou se faz sentido não utilizar também? Já refletiu sobre isso? E antes de mais nada, para a gente deixar todo mundo na mesma página, é importante a gente esclarecer o que é o preço teto. Que basicamente é um limite de preço que você busca comprar a ação. Abaixo desse limite você compra e acima desse limite você não faz nada. Geralmente mantém a sua ação em carteira ali, dependendo da sua estratégia. E isso também abre clareza para a chamada margem de segurança, que é você designar o preço teto de uma ação, observar qual é o preço da ação atualmente e a depender dessa distância do preço atual para o preço teto, você tem uma margem de segurança aqui. Tem empresas que já estão muito mais próximas do seu preço teto, tem empresas que estão muito mais distantes. Isso tudo é feito com um intuito só: comprar as boas empresas que os investidores gostam de ter na carteira a um bom preço. E quando a gente fala das mais famosas estratégias de investimentos em dividendos, esse preço teto é calculado de acordo com o pagamento de dividendos da empresa. O Barsi sempre fala em uma empresa que pague 6% de dividendo ao ano para calcular esse preço teto. E aí vamos na prática aqui ver como é que se calcula o preço teto. Vamos olhar para as ações da Taesa, por exemplo. Se a gente desce um pouquinho aqui no Investidor 10, a gente vai ver essa aba de dividendos pagos nos últimos anos. E a gente pode transformar isso aqui para dividendo em reais pagos, que é essa tela aqui. E aí vamos imaginar que a gente vai olhar para os últimos 5 anos de pagamentos da empresa. A gente pode somar aqui esses dividendos, 291 mais 485 mais 450 mais 321 mais 189, além de 2019. E dividir isso aqui por 5. A gente tem que a Taesa pagou uma média de R$ 3,47 por ano por ação nos últimos 5 anos. Partindo disso, para descobrir o preço teto da Taesa, você dividiria isso aqui por 0,06, que quer dizer 6% ao ano que você, como investidor, exige de mínimo de dividendo. E aí, quando você vai para essa conta, você descobre o preço teto de R$ 57,80 por ação. Contando que a Taesa está em R$ 37,29 agora, ela está bem abaixo do seu preço teto. É um cálculo muito simples e essa é uma das formas de fazer. Uma outra forma mais ousada de tentar fazer isso aqui é tentar chutar quanto é que a empresa vai pagar de dividendos nos próximos 12 meses ou nos próximos 2 anos e fazer a mesma conta, só que olhando para o futuro. E aí, com todo respeito, eu não acho que faça sentido nenhum tentar adivinhar quanto a empresa vai pagar de dividendos, porque ninguém sabe prever o futuro, basicamente por isso. Então, essa conta que eu fiz aqui para vocês é a mais prática de fazer o preço teto. E aí, para que você entenda por que eu não uso o preço teto, você precisa entender 3 premissas aqui. A primeira delas é que faz sentido você ter sempre ações na sua carteira. E por muitas vezes, o preço teto diz que você não deve comprar ação nenhuma. E aí entra o ponto que eu discordo. E o porquê disso? Porque ações vencem o jogo no longo prazo. Ponto. Elas podem até performar mal ali por 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos seguidos, que seja, mas elas vencem no longo prazo. E foi assim nos Estados Unidos. O retorno real das stocks ali, como esse gráfico mostra, foi o maior no período dos últimos mais de 200 anos. E comparados aos ativos de renda fixa lá dos Estados Unidos, ou até mesmo ao ouro, elas tiveram uma rentabilidade muito maior. E isso acontece porque as ações no longo prazo têm um risco ainda menor do que os títulos de renda fixa. A gente consegue ver isso tanto por esse gráfico que mostra, de acordo com o tempo que você passa investindo nos ativos, qual é a expectativa de retorno que você pode ter. E no caso das ações, quando você investe somente por 1 ano, por exemplo, você pode ter um retorno positivo de 66% ou um retorno negativo de 38%, de acordo com o histórico. A mesma coisa acontece aqui com os ativos de renda fixa lá dos Estados Unidos, só que em menor amplitude. Aí você diz, putz, então o risco de ações é maior para quem investe somente em 1 ano. Isso é verdade. Só que quando você investe por 30 anos ou mais, o que você vai perceber é que a expectativa de retorno máximo das ações é de 10,6 e de mínimo é de 2,6. Ou foi de 2,6 no passado, né? Isso aqui não é previsão do futuro. E a expectativa do retorno da renda fixa, o máximo foi de 7 ponto alguma coisa e o mínimo foi de mais ou menos menos 2%. Ou seja, retornos mais baixos, mais arriscados e até mais negativos do que as ações. Mais ainda, esse gráfico aqui mostra exatamente
basicamente a medida do risco de cada um desses ativos historicamente falando. As bonds e as bills são justamente as rendas fixas dos Estados Unidos. Por mais que o risco das ações seja muito alto num período curto, lá no final dos 30 anos, o risco sempre tende a ser menor. A gente também testou isso aqui no Brasil, e o que a gente vê é que por mais que o mercado de ações na linha verde balance pra caramba pra cima e pra baixo, no final de um período histórico de mais de 30 anos, como esse gráfico mostra, a expectativa é que você tenha um retorno muito maior do que o CDI. E principalmente aqui entra o ponto de que eu discordo de você não ter ações em carteira, não investir em ações, porque o seu preço teto não permitiu. Esse gráfico aqui mostra a rentabilidade do Ibovespa, historicamente falando, quando você não perdeu nenhum dos dias de alta da bolsa, você teve uma rentabilidade ali de mais de 2.600%. Agora, se você perdeu os 10 melhores dias de alta da bolsa em todo o período, você teve uma rentabilidade de 602%. Isso aqui é basicamente 5 vezes menos do que a rentabilidade real do Ibovespa. Se você perdeu então os 20 melhores dias da bolsa, sua rentabilidade cai ainda mais. 30 dias, os melhores 40 dias da bolsa, sua rentabilidade fica negativa. O que é que isso aqui quer dizer? Você nunca sabe quando vai ser o melhor dia de rentabilidade da bolsa, um dos melhores dias. E se você não estiver investido em ações, porque o teu preço teto te impediu isso, você pode cair nessa estatística aqui e ter uma rentabilidade ainda mais baixa. Por isso, faz sempre sentido você ter uma estratégia de ações que te deixe sempre investido. A premissa 1 é que faz sentido ter sempre ações em carteira e não vender se ela passar do preço teto. A segunda premissa é ter sempre clareza da hora de comprar e de vender uma ação. Porque no final das contas, beleza, a gente tem que ter ação. Agora, quais ações? E esse é um ponto que eu gosto do preço teto. Porque aqui você sabe que as que estão abaixo do teu preço teto ou mais baratas ali, você vai comprar, as que estão acima você não vai comprar. Clareza. E sem esse tipo de clareza, o investidor fica muito confuso, ele acaba tomando decisões erradas. E para isso, a ferramenta do preço teto faz muito sentido. Eu prefiro escolher as ações de acordo com a estratégia máquina de dividendos que eu falo sempre aqui para vocês. Nela eu garanto que eu sempre compro as 10 empresas que mais pagam dividendos da bolsa, com uma performance muito acima do Ibovespa nos últimos 20 anos, e você pode conhecer como é que essa estratégia funciona sem usar preço teto no e-book que eu escrevi para você, está disponível gratuitamente, eu vou deixar aqui em cima, onde lá embaixo nesse e-book você vai encontrar 7 ações que estão atualmente, enquanto você assiste esse vídeo, dentro das 10 mais pagadoras da bolsa. Então dá uma olhada lá e pode baixar, tá no primeiro link da descrição do vídeo também. Beleza, a premissa número 3 aqui é que a gente precisa preservar o nosso capital antes de pensar em multiplicar. E de verdade aqui eu preciso ser sempre muito realista com vocês. Aqui no Clube do Valor, a gente normalmente atende clientes com bastante patrimônio em carteira. 1 milhão, 5, 10, 20 milhões. E tem uma coisa que todos esses investidores têm em comum. Eles não ficaram ricos investindo. Todos eles ganharam muito dinheiro trabalhando, aumentando a sua capacidade de geração de renda para aumentar os seus aportes nos seus investimentos e depois multiplicar o seu patrimônio. Porque quem tenta ficar rico com o mercado financeiro, tentar tirar aquela rentabilidade ali todos os anos de 20, 30, 40% ao ano, esse cara não vai se sustentar. Ele até pode conseguir ali por um ano ou dois, mas isso não é real pro longo prazo. E eu tentei fazer coisas como essa lá quando eu tinha 20 e poucos anos e acabei perdendo todo o meu dinheiro. Por isso que hoje a gente usa como premissa, primeiro preservar o seu capital para depois pensar em multiplicar. Como é que você faz isso? Primeiro, com uma alocação de carteira muito clara, sabendo qual a porcentagem que você quer em cada uma das classes de ativos, ações, fundos imobiliários, ações internacionais. E depois, dentro da tua estratégia de ações, por exemplo, você precisa ter várias ações ali dentro da tua carteira. Na máquina de dividendos, a gente usa sempre 10. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais de como funciona o nosso serviço de Wealth aqui do Clube do Valor, como é que a gente já ajuda a investir mais de R$1,5 bilhão de reais dos nossos clientes sob consultoria e gestão, você pode conhecer o nosso portal oficial que está passando aí na tela para você, com todos os detalhes desse serviço. E se fizer sentido, vai ser um prazer aí ter uma conversa contigo. Dito tudo isso, resposta final. Por que é que eu não sigo o preço teto? Como é que eu faço na prática? Como é que a gente gosta de fazer aqui no Clube do Valor? Primeiro, se a gente tem sempre ações em carteira, a gente nunca vai vender todas as ações da carteira porque elas estão acima do preço teto. E isso é muito bem definido na nossa estratégia de alocação de carteira, que esse aqui que está na tela para vocês é um dos exemplos. Uma pessoa com um modelo arrojado de perfil de investidor, por exemplo, ela vai querer ter sempre 25% da sua carteira em ações do Brasil. Ou seja, independente se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, ela vai querer sempre voltar para essa parcela de 25%, permitindo com que ela esteja sempre investida no mercado de ações e não perca os melhores dias de rentabilidade. Segundo ponto, a clareza de sempre saber qual ação comprar e qual ação vender vem de uma estratégia que mostra um ranking muito claro das ações que você precisa comprar, que é o caso dessa imagem que está na tela para vocês, mostrando todo o ranking da estratégia máquina de dividendos, as ações que mais pagam na bolsa e as ações que menos pagam. Nesse caso, a estratégia compra sempre as 10 primeiras ações da bolsa e faz um rebalanceamento
balanceamento a cada 12 meses dessa carteira. E aí, 12 meses depois, ele vai vender todas as ações que saíram acima da posição número 15, vai manter as ações que estão entre a posição 10 e 15 e vai comprar as ações que estão de 1 até 10, mantendo sempre 10 ativos na sua carteira para essa estratégia. Felipe, e as outras estratégias de ações de vocês do Clube do Valor? Como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, por exemplo. Ela faz um processo parecido, só que para 20 ativos na carteira. E aí o investidor, por exemplo, que tem 60% em renda variável da sua macroalocação, quando o mercado variar e subir, fazendo com que ele fique, por exemplo, com 64% da sua carteira em renda variável, ele vai vender uma parcela dessas ações para investir em renda fixa e voltar para a alocação ideal. Por isso que, apesar da ferramenta do preço teto dar clareza para os investidores de quando comprar e quando vender ações, e eu ter muito respeito pelo senhor Luiz Bassi, pela estratégia de investimentos dele, eu prefiro utilizar uma estratégia chamada de Factor Investing, que nada mais é a seleção de alguns fatores para selecionar as ações, como no caso da máquina de dividendos, como no caso das ações mais baratas da bolsa. Por exemplo, para quem me acompanha aqui, já sabe que na máquina de dividendos eu só olho para ações que pagam dividendos por 5 anos ou mais seguidos, sem falhar nenhum ano. Ah, Felipe, pode acontecer de todas as ações da bolsa não pagarem dividendos por um ano ali, e aí tu não vai investir em nenhuma ação da máquina de dividendos? Pode acontecer. Agora, dentro das mais de 400 ações da bolsa, é muito difícil nenhuma delas pagar dividendos em um ano só. E aí eu sei que tem muita gente aqui que vai dizer: ah, Felipe, mas quem é você para investir de forma diferente em dividendos do que o Bassi? Na verdade, eu sou só um investidor pequeno, como a maioria de vocês que está me vendo aqui. Mas se a gente for olhar para investidores grandes, como o Joel Greenblatt, o próprio Warren Buffett, o autor do livro Get Rich with Dividends, Fica Rico com Dividendos, o Mark Lichtenfeld, que é um cara que investe com Factor Investing baseado em dividendos, como a maioria dos investidores de dividendos lá dos Estados Unidos. Ou outro cara chamado Charles B. Carlson, que escreveu esse livro aqui, o Pequeno Livro dos Grandes Dividendos, que é mais um investidor focado em dividendos com Factor Investing, com um investimento de critérios, montando o ranking para selecionar ações. Por isso tudo, eu acredito que não faz sentido investir com base no preço teto, que exclua ações da carteira só por causa da cotação do momento, ou que deixe de investir em ações em momentos que não deveria. Isso não significa que o método é ruim, que fique muito claro. No mercado financeiro, as coisas são tão democráticas que existem várias formas diferentes de ganhar dinheiro. Se você chegou até aqui e quer continuar aprendendo no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui, que eu te mostrei onde você deve investir para ter uma renda passiva mensal de R$10 mil. E se teve pelo menos uma informação que fez sentido nesse vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Sou Dividendo, que eu tô te esperando aqui no próximo conteúdo.